Fala, Dev! Que bom te ver por aqui nessa edição especial da NLW. NLW HIT, que nós chamamos aqui, né? Nós estamos então fazendo esse aquecimento nessa edição especial, porque a gente sabe que daqui a pouquinho a gente vai ter um evento sensacional e daqui a pouquinho eu falo um pouco mais. Mas olha, que bom te ver por aqui. Não sei se é a primeira vez que você está aqui, se é a primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já veio aqui outras vezes, que bom que você está aqui de novo para a gente poder, então, evoluir na nossa carreira. Gente, você sabe que a NLW ela tem um propósito muito especial. Não só a NLW, mas a Rocket City tem um propósito muito especial na vida das pessoas, que é impulsionar a carreira das pessoas, né? Eu escrevi aqui, ó, impulsionar e gerar mais oportunidades. E essa edição especial, ela veio justamente para isso, para a gente poder subir mais, né, cada vez mais nos nossos conhecimentos e termos mais oportunidades. Bom, em termos de oportunidades, você sabe que o mercado de tecnologia, ele tá aí com milhares de vagas. Dizem que até 2024 vai ter mais de 400 mil vagas esperando alguém chegar. Só que esse profissional ele tem que ser diferenciado, esse profissional ele tem que ser bom. A gente está então num momento onde o mercado está crescendo muito, e está cada vez mais. Eu ouço isso desde 2008, né? Desde que eu fazia faculdade, eu ouvia o mercado está crescendo muito e precisamos de bons profissionais. Esses bons profissionais, é claro, eles têm algumas coisas diferentes que acontecem aí na vida deles. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre características especiais que você precisa ter como uma boa profissional ou um bom profissional para que você consiga essas vagas. Agora, oportunidades existem em diversas áreas. Por exemplo, a gente pode falar aqui algumas, tá? Dentro da área da programação para web, veja bem, programar, você pode programar em muitas coisas. Você pode programar um game, você pode estudar sobre data science e fazer só sobre análise de dados, você pode fazer só machine learning, que é inteligência de máquina. Muitas coisas tem, a gente está funilando para a programação web. Na programação web também tem muitas áreas que você pode seguir, em áreas de analista de sistema, tem tanta coisa de testes, tá? Mas a gente vai falar só sobre essas daqui específicas, ó, front-end, back-end, full stack e mobile. O que é cada uma dessas palavras? Front-end é o que a gente vai aprender aqui nessa NLW, então fica comigo aqui na Origin que você vai entender um pouquinho mais sobre front-end. O back-end envolve um pouco mais sobre aonde estão guardados esses dados, quais são as regras do negócio que a gente está fazendo a aplicação para funcionar ali na web, né? Aplicação é tudo isso que você está vendo aqui, né? Por exemplo, isso daqui é uma aplicação onde eu anoto as coisas. As regras de negócio para poder fazer o meu login nessa aplicação. Como é que será que funciona? Tudo isso é lá no back-end. O full stack, ele entra já num lance que envolve o front-end e o back-end para que você trabalhe uma aplicação completa de ponta a ponta, além do mobile, que são aplicações no seu celular ou mobile, tanto faz o jeito que você fala, tudo bem? Então, essas oportunidades aqui, na tecnologia, na programação web, gente, infinitas, assim, tem muita coisa mesmo acontecendo e a gente está precisando de pessoas boas. O mercado não é só local, mas ele é global. Então você pode ter oportunidades na sua cidade, você pode ter oportunidades no Brasil todo e no mundo inteiro, tá? E são milhares de vagas, como eu falei, até 2024, 400 mil vagas. E aí, o grande lance é que você precisa ter experiência. Essa experiência não acontece do dia para a noite. Muita gente, às vezes, chega iludida, né? E daqui a pouquinho eu vou até falar sobre o alinhamento de expectativas. Às vezes a gente chega com a ilusão de que isso vai acontecer muito rápido. E, gente, para um médico ser médico, ele vai levar de 6 a 12 anos para ele ser especialista em alguma coisa. Então, não adianta você querer vir achando que vai ser tudo muito rápido, apesar de que é rápido na tecnologia, você consegue evoluir com muita velocidade se você estiver no caminho certo, com foco e tudo mais. Vamos falar ainda mais sobre isso. Mas você precisa entender que para você ser uma pessoa boa, você vai ter que ter tempo de muito estudo e para você poder ganhar essa experiência, tudo bem? Então a experiência ela chega, pode ser 1 ano e meio, 2 anos, mas, olha, isso é muito rápido, perto de um médico e tudo mais, mas é possível, tá? Tudo que você precisa ter, é claro, você continuar aí trabalhando e estudando muito sobre isso. Vamos falar rapidinho sobre soft skills dentro dessas oportunidades. É muito importante que você entenda que não é só a habilidade técnica que conta para você entrar no mercado de trabalho. São soft skills também. A soft skill seria mais aquela coisa relacionada com comportamental, interpessoal, você com você mesmo, você com outras pessoas, mental, tudo bem? Isso aqui entra a soft skills. A hard skill aí sim seria a parte técnica, que a gente também vai ver aqui. O grande lance de você entender é que quando a gente fala que o nosso propósito é te impulsionar, te colocar no caminho, te gerar oportunidades, a gente justamente quer mostrar para você que você precisa fazer 3 coisas. Gente, 3 coisas. Anota aí se for necessário, tá bom? Você precisa aprender diariamente e com eficiência. Não adianta você querer ficar pulando dias de aprendizado. Não adianta você querer aprender só os finais de semana. Tem que ser todos os dias e com eficiência, tudo bem? Você precisa ter o domínio, segunda coisa, ter domínio sobre a tecnologia alinhada ao seu objetivo.
você vai entender nesse decorrer do caminho que existem muitas tecnologias, mas muitas linguagens de programação, muitos frameworks, são tantos nomes, são tantas coisas que você vai acabar vendo aqui, que você vai provavelmente se perder em algum momento. E a gente não quer que você se perca, a gente quer que você entenda que a tecnologia que você vai escolher tem que estar alinhada com o seu objetivo. Então, no começo é normal a gente entender um pouquinho melhor o cenário e depois a gente vai indo direto ao nosso objetivo. Mas é legal que haja uma definição de objetivo e, claro, a Rocket também quer te ajudar nisso, tudo bem? E o terceiro é o posicionamento profissional sólido que você precisa ter, que vai te destacar no mercado de trabalho. Gente, se você tiver essas três coisas, né? Relembrando, você aprender diariamente, você dominar a tecnologia que você deseja e você ter um posicionamento estratégico no mercado, você tá já num hall de profissionais diferenciados no mercado, tudo bem? Então nós precisamos bater nisso e nós precisamos te ajudar nisso. Por isso que existe a NLW, por isso que existe a Rocket City, para te ajudar nisso. A gente entende que o mercado é gigante, a gente entende que tem muitas oportunidades que são, né, oportunidades diversas, então são para você ou para outras pessoas. A gente quer justamente alinhar, fazer esse caminho correto, conseguir colocar você nos trilhos, tudo bem? E como que a gente vai fazer isso? Por quê? Não adianta eu entender que é tudo isso, mas como que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente precisa entender que precisamos fazer isso sem levar mais tempo e precisamos fazer isso sem se perder nesse universo. Como eu falei, é muita coisa que você vai estar encontrando. Tá, o que é que então a NLW vem propor para você? Um caminho bem mais rápido, né? E não só a NLW, mas todo o esquema que a gente faz na Rocket é te colocar num caminho mais rápido. A gente vai te dar clareza de objetivo, mas não é só a gente, isso é 50%, 50%. 50% do jogo tá com a gente tá fazendo 110%, 200% dentro dos 50%. Gostou dessa? Então, a gente está dando o máximo possível dentro dos nossos 50%, mas o outro 50% é seu. Então, você precisa ir treinando a sua clareza do seu objetivo, como é que você vai chegar mais rápido, você precisa treinar seu foco, e eu vou falar ainda um pouquinho mais aqui nessa parte de alinhamento de expectativas, tá? Então, nesse momento da aula, as pessoas que chegaram aqui só querendo trabalhar hard skill, só querendo ver o projeto que vai acontecer, só querendo codar, precisam entender que essa ansiedade não vai levar a lugar nenhum e que se não entender que o que a gente está fazendo aqui é profissional, que se você não confiar no nosso método, se você não entender que o que a gente faz aqui gera resultado, provavelmente você vai se perder na sua ansiedade e vai querer atropelar as coisas e vai ficar aí desesperado, desesperada falando, meu Deus, mas que chato essa conversa. E as pessoas que já conseguiram ter um pouquinho mais de clareza, e tudo depende do momento, tá? Às vezes não é o seu momento, às vezes realmente está no momento de super ansiedade, não consegue enxergar o que a gente está falando, e tá tudo bem, que um momento certo vai chegar para você. Mas o que a gente está falando aqui são coisas que são comprovadas, coisas que dão resultado, e que nós queremos que dê certo na sua vida, tá? Então não adianta você querer sair correndo na direção errada, você precisa sair correndo. Tudo bem, mas na direção certa, tudo bem? E se a gente não conseguir te mostrar qual que é a velocidade correta, aí não adianta, você se perde, tá? Então você precisa ter direção correta, eficiência, velocidade, clareza no seu objetivo para você poder chegar lá. Você precisa ter habilidades que vão além do código. Por isso que eu estou falando para você sobre soft skills, sobre hard skills. Estou te dando uma visão geral do mercado. Estou te ensinando nesses momentos iniciais. O que eu estou te ensinando aqui são coisas que vão muito além do código. Tudo bem? E a gente sabe que é assim que funciona. E aí, para que você tenha então seu posicionamento profissional, você precisa ter essa caminhada bem clara para você chegar lá, tudo bem? Então, nós estamos falando da NLW HIT, tudo bem? NLW HIT é um aquecimento para algo maior. Você sabe, se você não sabe, eu vou falar agora já, tá? A gente vai ter no dia 1 e 2 de dezembro, a gente vai ter a nossa Do While, que é um evento online gratuito. Gente, que eu não tenho... Teve no ano passado, foi incrível. Esse ano tá ainda melhor, porque a gente faz o seguinte, a gente une toda a comunidade. Então são diversas empresas, né, de tecnologia, são diversos outros profissionais da área unidos num evento com o propósito bem definido, que é construir o futuro através da programação. Então a gente quer deixar nesses eventos, e não só nesses eventos, mas a gente quer marcar na história oportunidades de futuro para geral. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar muito conteúdo, tá? Quando eu falo a gente, eu tô falando o mercado tá entrando nessa, né? Então nós temos apoiadores, como o Globo, por exemplo. Nós temos, então, outros profissionais incríveis. Gente que eu admiro demais, dando palestras, workshops, talks, keynotes, painéis.
conteúdo demais para que você entenda coisas além, muito além do código. Então nós vamos ter sim coisas de hard skills, mas coisas de soft skills também na Do While, e olha, sem a sua presença não vai fazer sentido, né? Você precisa construir isso junto com a gente, é bom para você, para o teu futuro, e a gente está deixando um legado, a gente está deixando uma história e você é parte dessa construção, tudo bem? Então eu espero que você aproveite ao máximo essa NLW. E vamos lá, gente, falei um pouquinho essa introdução, ainda vou falar um pouquinho mais de soft skills, porque senão a gente não vai saber como chegar lá, tá? E depois a gente vai entrar um pouquinho na área técnica. Vamos de dicas para você chegar até o final dessa trilha, porque muita gente às vezes tem essas dúvidas, como que será a maneira mais eficiente de eu conseguir concluir essa semana, tudo bem? Então, primeira dica é comunidade do Discord. Você precisa entrar na comunidade do Discord e ela tem um link na plataforma. Como é que funciona essa comunidade? Eu vou abrir aqui o Discord para a gente poder entrar nele, tudo bem? Eu vou te mostrar como funciona. Vou te mostrar também como que você vai tirar dúvidas técnicas, porque tem um jeito bem legal e bem especial de se fazer isso, tá? Enquanto ele está carregando aqui, vamos deixar esse carinha aqui e vamos esperar ele carregar aqui. Olha só, aqui a gente está então no canal da NLW Origin, tá? Que é o que a gente está fazendo aqui, e aqui tem o canal NLW Hit, esse agrupamento de canais, né? Temos o canal geral aqui da NLW. Nesse canal geral, gente, é onde a gente vai conversar com a galera, vai trocar assuntos gerais, ok? Temos o canal de anúncio, que é aqui que você precisa ficar muito atento, muito atenta às notícias que nós vamos colocar. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais ainda sobre esse canal, tá? E que tipo de notícia que a gente vai estar colocando aqui, mas aqui, por exemplo, quando sai aula, que quando sai outras coisas que eu vou falar daqui a pouco, que é bem legal, tá? No geral, então, é onde você vai bater papo. E cada dia nós teremos um novo canal aparecendo aqui. Como eu estou entrando antes, os canais não estão completos aqui, mas nós teremos canal aqui falando sobre a aula específica. Então, aula 1, qualquer dúvida específica da aula 1, vai ter um canal de aula 1 aqui, tá? Aqui tem outros canais gerais aqui, tudo bem? Da Impulse, da Expense, e nós temos aqui um boas-vindas que a gente está dando para vocês, tá? E anúncios gerais colocados da NLW Hit aqui, tudo bem? Então vocês vão ter acesso a esses canais e mais tarde nós vamos ter um canal ali chamado Network para você se apresentar também, vai ser muito legal. Gente, então é assim que funciona, é ali que você vai conversar, o importante é você entender o que são cada canais e onde você vai se comunicar em cada canal, tudo bem? Sabendo que no geral, bate-papo geral, canal de dúvidas técnicas, coloque em cada aula. Como que eu faço dúvidas técnicas, Maicão? Aí que tá o lance, você precisa saber elaborar a sua pergunta para ajudar, para as pessoas te ajudarem. Você não chega falando, alguém pode me ajudar? Não faz sentido nenhum, tudo bem? Porque ali já é para se ajudar. Então não faz sentido você chegar, alguém pode me ajudar? Já chega elaborando sua pergunta. Gente, eu estou com esse erro aqui. A minha expectativa, eu esperava ver isso aqui. E como que você vai colocar o isso aqui? Se você puder, coloque prints. Se você não puder, ó, presta atenção no que eu vou colocar aqui para você, ó. Você vai colocar 3 acentos agudos, né, que são aquela que a gente coloca no acraseado, na crase, né? Você coloca 3 acentos agudos e coloca o nome da tecnologia. Por exemplo, HTML, dá um Shift Enter, tá? E aqui você vai colocar o seu código, né? Você vai colar aqui o código que você estava em dúvida. Se é JavaScript, JavaScript. Você bota JS, JS, tudo bem? Ou se é CSS, CSS, ok? Terminou de colocar o código aqui com a linguagem, né, com a tecnologia que a gente está falando, fecha com 3 acentos agudos. Assim você cola pedaço de código e aí você pode dar o Enter para as pessoas, tudo bem? Muito facinho de fazer o pedaço de código e se você puder, manda print da sua tela inteira, não só de pedaços. Se alguém precisar de pedaço, ele vai pedir, me manda daquele pedaço específico, porque às vezes não vai estar legal a visualização, mas manda print da tela inteira, tudo bem? Porque assim a gente consegue ter uma visão melhor de tudo que você está fazendo e a mesma visão que você está tendo. Lembrando que as pessoas não conseguem saber exatamente o que você está passando. Então, quanto mais detalhado você dá a sua dúvida, seu questionamento, melhor é para a pessoa. Então, detalhes de código, de prints, de tela, se possível, detalhes do que você está fazendo, do que você queria fazer. Não adianta você falar frases como, eu fiz tudo igual, eu fiz igual ao professor e não está funcionando. Se não está funcionando é porque algo está diferente e a gente precisa descobrir o que está diferente, tá? Então essas frases não vão levar a gente a nada. Do tipo, alguém pode me ajudar? Eu fiz tudo igual e não está funcionando? Não adianta. Você precisa elaborar sua questão, falar o que você fez, o que é que você acha que está certo ou o que você acha que está errado e dá-lhe, tudo bem? Que daí a gente pode te ajudar bem melhor. Muito bem, gente.
Vamos lá, agora sim, eu quero falar um pouquinho sobre os desafios que nós vamos ter durante a missão. Esses desafios, eles terão brindes exclusivos da Rocket City para você, tudo bem? E no final de cada aula a gente vai dar uma senha, uma hashtag, um código. Não é código de codar, não é esse código de codar. É um password, uma senha, tudo bem? Que aí você vai ter que guardar ela, porque você vai usar ela para participar, então, desses desafios e das possibilidades dos brindes exclusivos. Então tenha muita atenção aos e-mails que a gente vai enviar para vocês e aos anúncios na comunidade. Aí eu volto a falar daquele canal de anúncios, tá? 2 canais importantíssimos, o canal geral da NLW Hit e o canal da trilha Origin, que é a trilha que nós estamos aqui. Bacana? Agora que a gente alinhou essa expectativa de dicas para chegar até o final, nós vamos agora um pouco mais de dicas para você acompanhar os vídeos. Como que se acompanha os vídeos, como que se assiste uma NLW, como que se assiste essas aulas. Será que eu assisto codando de uma vez? Será que eu assisto no desespero? Como será que eu acompanho isso? Bom, vamos lá. Primeiro assista com o intuito de entender, tá? Você não precisa decorar código do que a gente vai mostrar aqui. Então eu vou te mostrar muitos códigos, muitas coisas novas que estão chegando agora na tua vida. O intuito é entender. E para entender, algumas pessoas, eu, por exemplo, e algumas outras pessoas, inclusive existe até uma frase que fala gênios pensam no papel. Olha que interessante, algumas pessoas gostam de anotar, porque assim ajuda a entender. Então, fique à vontade se você gostar de anotar. Mas o grande lance é que você precisa assistir com o intuito de entender e não de decorar. O decorar, na nossa área, é um pouco diferente. É a prática. Quanto mais a gente praticar, melhor é. É como um jogador de futebol precisando chutar uma bola no gol. Ele pode entender toda a técnica de chute de bola no gol, mas ele só vai ficar bom e a memória muscular dele só vai funcionar se ele ficar chutando bola no gol. Não tem outro jeito. Ele pode entender a técnica, mas ele só vai funcionar quanto mais ele praticar. Não adianta decorar, tudo bem? Aqui é bem diferente, nossa área é pura prática. Então, code o bloco de código após entender o que foi feito. Porque às vezes a gente está explicando alguma coisa, mostrando o código, e aquele bloco a gente às vezes vai até apagar, porque foi só uma explicação, e você ficou ali preso ou presa pensando que tinha que estar codando tudo junto. Não é assim, tá? Codando é a ação de você ficar fazendo o que eu estou mostrando aqui na tela, tá? Não é assim que funciona, entenda primeiro, depois volta e coda, tudo bem? Não tem problema não entender tudo de primeira, na verdade é super natural você não entender tudo de primeira, são muitas palavras novas, muitos questionamentos, e é importante, por isso que é importante que você vá anotando, você vai participando da comunidade, quanto mais você participar da comunidade, melhor é pra você, tudo bem? O grande lance de você participar da comunidade é o seguinte, você saber que você não tá sozinho, que você não tá sozinha, porque sozinho vai ser muito mais difícil a gente chegar lá, tá? Por isso que, assim, ó, pra acompanhar, pra você chegar lá, você precisa ter conexão com outros devs, tudo bem? Sozinho é bem mais difícil, sozinha é bem mais difícil. Conexão com outros devs vai te reforçar o aprendizado, tanto de ajudar outras pessoas por alguma coisa que você já entendeu, quanto de ser ajudado por outras pessoas. Então, além do mais, tá? Além do mais, essa conexão, esse networking que a gente bate muito nessa tecla, vai te gerar oportunidades. Às vezes tá alguém ali fazendo que já tem empresa, às vezes alguém tá ali fazendo só de olho para ver quem são as pessoas que se destacam mais para depois chamar para uma conversa e dar oportunidade. Isso acontece e acontece muito. Eu, Mike, estou aqui com vocês porque eu participei de um evento semelhante no passado na Rocket. Eu fui entrar em contato com as pessoas ali, tive a oportunidade de falar com o Diego e tive a oportunidade de estar aqui ensinando para vocês. Então eu estou falando que isso funciona porque funcionou na minha vida e funcionou na vida de muitas outras pessoas que eu conheço, tudo bem? Então, além do mais, você tem que saber que o nosso time está 100% na comunidade, gente, 100% ali disposto para te ajudar. Como que é que eu vou conseguir a ajuda do time? Tá aqui na comunidade, é aqui que você tem que estar, tudo bem? Muito bem, então ó, você entendeu que não dá para entender tudo de primeira, que você precisa tirar dúvida com as pessoas, você vai entender que leva muito tempo, tá? Leva muito tempo, mas leva tempo, tá? Para que as coisas comecem a fazer sentido no seu cérebro. O cérebro da gente, eu não sei se você sabe, é uma coisa... O cérebro é um pouco preguiçoso, ele gosta de fazer as coisas repetidas, as coisas que já são mais fáceis. Então, coisas novas, ele meio tende a jogar fora depois de uma noite de sono, e isso é tudo neurociência, tá? É só você estudar um pouquinho mais sobre isso, mas ele tende a jogar muitas coisas que ele acha que não é importante. Conforme você vai praticando e fazendo e anotando e revisando e fazendo, o cérebro vai entender que é importante e ele vai começar a guardar isso na sua cabeça. Mas isso tudo leva tempo. E aqui nós temos um erro de digitação aqui, né? 1, 2, 3. Agora sim. E aqui eu vou colocar para você um guia bem rápido para os seus estudos de organização, mas vai ser muito rápido. Eu gosto muito de me aprofundar sobre isso, mas a gente não dá para se aprofundar tanto assim nessa semana, tá? Mas se você procurar nos nossos canais aqui do YouTube, né?
nos canais da Rocket City, lá no YouTube, do Mike, nos canais do Diego, né, da Dani, dos outros instrutores, tudo a gente sempre vai estar falando de algumas coisas importantes aí para o nosso aprendizado, tudo bem? Então a primeira coisa que eu falo é, entenda que o foco é importante para você evoluir. Não adianta você estudar 8 horas por dia sem foco nenhum, perdida, vendo distrações, interrupções, né? Então eu tô aqui vendo notificação no celular, vendo o Instagram e achando que estou estudando, as pessoas estão me interrompendo toda hora, estão conversando comigo, está com muito barulho. Então você precisa ter um lugar reservado para o seu estudo e uma técnica específica que vai te ajudar. A técnica que eu uso diariamente, e é por isso que eu sou produtivo e é por isso que eu sou diferenciado na minha carreira, chama-se Pomodoro. Tá? Essa técnica fez diferença na minha vida e eu espero que faça diferença na sua. É muito simples, são 25 minutos, cerca de 25 minutos. Para quem está começando, pode ser até uns 15 minutos, de muito foco, sem nenhum tipo de interrupção, somente aquele assunto específico que você está estudando. E aí você dá pausas de 5 minutos para que você vá fazer qualquer outra atividade. Pode ser ao ar livre, qualquer outra atividade. Aí é a hora de você ver sua rede social, só 5 minutos e depois você volta para o que você estava fazendo, tudo bem? Aqui, algumas vezes você vai ver eu parando e falando, vamos dar uma pausa. Não vou falar especificamente nos 25, 15, 30, mas eu dou pausas. Então daqui a pouquinho, depois um pouquinho dessa sessão, eu vou dar uma pausa aqui e vou falar, vou dar uma pausa de uns minutinhos e já voltamos aqui. Espero que você possa dar uma pausa também, beber uma água, esticar o corpo. Isso faz todo sentido, tá? Porque funciona para mim, eu espero que funcione para você. Essa é a técnica de foco que eu uso e também, você pode perceber, lugar reservado, né? Todo o silêncio do mundo. Para o estudo e para o aprendizado, você precisa entender algumas coisas, tá? O aprendizado ativo versus passivo. Qual que é o passivo? Você só assistiu o que eu estou falando. Você, se até agora, nesse momento, coisas importantíssimas que eu já falei aqui, eu já falei coisas que valem ouro aqui, que demorou anos para eu aprender, que demorou anos de estudo. Eu já falei coisas muito importantes até esse momento. Se você não fez uma sequer anotação, pode ter certeza que você está no aprendizado passivo. Você só está ouvindo, talvez poucos questionamentos, talvez não esteja inteirada 100% na aula, tá? E não tem problema uma coisa versus a outra, tá? Ninguém é melhor nem pior que ninguém. Tudo que a gente tem que entender é que são evoluções que nós vamos tendo na nossa vida e eu espero que você consiga evoluir. A evolução para o aprendizado, para que você tenha mais eficiência, é ter um aprendizado ativo. O aprendizado ativo envolve questionamentos, então você se questiona. Por exemplo, quando eu falei que tem uma probabilidade de 2024 ter mais de 400 mil vagas para devs, você se questiona, da onde vem isso daí? Da onde vem essa informação? O professor falou, tudo bem, mas será que essa informação está em alguma outra fonte? Onde será que eu posso encontrar isso? Isso são questionamentos que você vai levantando e você vai atiçando o seu pensamento crítico. Na programação é muito importante que você tenha pensamento crítico, e isso vem com o tempo, não tem problema, isso vem com o tempo. Mas o grande lance é aprender a se questionar, o que é que eu estou fazendo aqui? Nessa linha de código, está dando erro. O que é que está dando erro aqui? Por que está dando erro? Porque eu fiz exatamente isso aqui, mas será que está faltando alguma coisa? E aí você vai ver que conforme você vai se questionando e vai pedindo ajuda para as pessoas, você vai tendo um aprendizado muito mais ativo. E claro, um grande lance de aprendizado ativo é ensino. Quando você ensina, você consegue repetir o que você viu ali, né? Você consegue ajudar outras pessoas, você reforça esse conteúdo para você. E mais uma vez, eu sou a prova viva disso. É a minha vida como um dev que vai melhorando todos os dias, né? Eu não sou melhor que ninguém, eu simplesmente sou eu, mas eu posso melhorar e vou melhorar hoje, vou melhorar amanhã. O que me faz ser melhor todos os dias, com certeza, é porque eu posso ter a oportunidade de ensinar as pessoas. E às vezes você nem precisa ensinar alguém fisicamente, você pode começar a escrever sobre o que você está aprendendo. Você pode criar um blog falso, criar vídeos ou áudios que você guarde em algum lugar, mas quanto mais você puder praticar o ensino, melhor é para você, tá? Isso vem lá de estudos da pirâmide de William Glasser e pirâmides enfim, que daí ele mostra que quem entende mais, 95% ou mais do conteúdo, é quem ensina. Por isso, mais uma vez, comunidade vai fazer todo sentido aqui também, tá? Anotação e revisão são coisas importantes, você pode anotar, né? Eu até coloco assim, anote muito mais após a aula. Durante a aula, no momento do entendimento, é bom que você vá anotando. Eu uso uma técnica chamada Active Recall, que ela significa você colocar alguns pontinhos do que está sendo falado, tá? E aí, pode ver que isso aqui, tá? Essa ideia de mostrar para você em pontinhos aqui, ó,
tá? Isso aqui é uma técnica do Active Recall. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, então eu tenho que colocar alguns pontos aqui e ir seguindo esses pontos, senão eu não dou conta de lembrar tudo, não dá para lembrar tudo. E aí eu reviso esses pontinhos aqui, tá? Então dá para você anotar muito depois da aula. Durante o entendimento você vai fazendo algumas anotações, e essas anotações não precisam ser só na caneta, se é na caneta melhor ainda, na caneta e no papel. Isso já é também estudo mostrado que o cérebro trabalha de maneiras diferentes e você consegue colocar o seu cérebro para trabalhar muito mais se você escreve, mas não tem problema, pode ser escrito ali no código. Eu vou mostrar para vocês como no código você pode ir escrevendo comentários, né? Como que você pode escrever algumas coisas no código, tá? Mas é bom que você lembre do que eu falei do princípio. Primeiro você entende, enquanto você está entendendo, faz as anotações, depois você coda. Depois você vem codando, tudo bem? Revise suas anotações e busque respostas para o que você não entendeu. Porque é óbvio que vai ser muita coisa aqui, e muita coisa que às vezes é igual assistir um filme, nossa, que você entra no filme, aquele filme maravilhoso, e se você assistir a segunda vez o filme, você vai ver coisas que você não tinha visto antes. Que os criadores dos filmes colocaram ali, mas você, por faltar um entendimento maior do filme, você não entendeu no começo. Mas uma segunda vez que você assiste aquele filme, você começa a entender coisas novas. Aí você fala, meu, olha que gênio, olha o cara colocou isso aqui. Então vai ser muito normal com que eu fale algumas coisas e você não acabe não assimilando. E aí vai te gerar dúvidas. E aí você vai buscar ajuda e você encontra aquela coisa em algum outro lugar. Né? Aí você volta, talvez, e fala, nossa, ele já tinha falado sobre isso, mas eu não tinha prestado atenção, não tinha percebido. Né? E tá tudo bem, né? E aí alguém vai te ajudar na comunidade, você vai encontrar isso em algum outro lugar, tudo bem? Faça isso. Isso tudo está envolvido com pesquisas. O grande diferencial, cara, da pessoa que vai ser uma programadora incrível está nas pesquisas. Essa pessoa entende que ela é incapaz de decorar tudo, não dá, a nossa cabeça não foi feita para decorar tudo, a gente não é um HD humano, mas o nosso processamento é muito rápido. E é nisso que a gente tem que investir, no processamento rápido das informações. Peraí, onde que eu vou encontrar isso? Vou encontrar buscando ajuda aqui, ali, onde que eu guardei isso, essa informação? Opa, fui lá, achei, tá aqui, beleza, tá organizado, consegui, achei a resposta. Pesquisas, tem que ir atrás das coisas, tá? Tem que fazer pesquisas, e isso é uma atitude que você tem que evoluir bastante, tá? E eu procuro evoluir todos os dias. Amo pesquisar, eu acho que assim, é um grande aprendizado da minha vida, foi pesquisas. Se eu pudesse deixar um presente para gerações futuras, aprendam a pesquisar. Não achem que entendeu tudo, não achem que tudo que foi falado é 100%, já está tudo certo, né? Eu costumo até dizer que tudo que a gente fala é uma grande mentira. Porque, na verdade, é um ponto de vista. É um ponto de vista do Maicão, pela vida dele, é um ponto de vista, tá? Mas a verdade é que isso vai mudando de visões para visões, e por isso, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente ouve das pessoas, melhor é o nosso senso crítico, e aí a gente vai se questionar e vai entender que para nossa vida tal coisa faz sentido, tal coisa não faz sentido, e tá tudo bem, tudo bem? Para eu terminar aqui essa partezinha agora, eu vou falar de mentalidade. Mas primeiro, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu nem me apresentei para você, né? Percebi que não me apresentei. Se você já me conhece, meu nome é Mike Brito. Quem não me conhece ainda, é prazer te conhecer, tá? Muito legal te ter por aqui. Eu estou na área há mais ou menos aí uns 13 anos, na área como profissional, mas muito antes, eu já gostava muito de programar. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, que quis saber um pouquinho mais sobre isso. Me sinto muito confortável e muito feliz de estar por aqui ensinando vocês, porque o ensino, para mim, é o que transforma o mundo, para mim é a minha paixão. Eu posso estar passando para vocês aquilo que eu aprendi na humildade, sabendo que eu não sei de tudo, gente. E tudo que eu vou falar aqui para vocês é simplesmente um aprendizado dos meus poucos 30 e poucos anos de vida, tudo bem? Não é a verdade absoluta, é simplesmente o que eu entendo e que eu acho que faz sentido para você e que pode te ajudar. Eu espero muito poder te ajudar aqui, tá? Com a minha experiência, com tudo que a gente tem para trazer aqui para vocês. Nossa, é um prazer mais uma vez eu poder estar participando da tua evolução, e vamos junto, tá? Então, entenda só que eu sou um mero aprendiz também, que enquanto estou aprendendo, estou trazendo para vocês. Então tá, falando um pouco de mentalidade, e aí eu vou dar uma pausa, agora de uns 5 minutinhos, e aí eu vou voltar e falar um pouquinho mais sobre a mentalidade. Eu espero que você também dê uma pequena pausa, é importante dar uma levantada, beber uma água, depois você volta aqui pra gente continuar, beleza? Estamos de volta, galera, estamos de volta para um pouquinho mais de conversa aqui. Gente, o que a gente viu até agora, a gente falou um pouquinho aqui sobre essa edição especial, né? A gente falou sobre o nosso propósito de te impulsionar, de gerar mais oportunidades. A gente sabe que existem muitas oportunidades no mercado, e a gente vai estar falando um pouco mais sobre front-end nessa NLW. A gente falou para vocês que existem mercado global, né? A gente falou que vagas são de monte. A gente mostrou o tipo de profissional que você precisa ser, falando de 3 coisas importantíssimas para você poder seguir. Falamos bastante aqui, massivamente, sobre soft skills, e vamos falar um pouquinho mais sobre soft skills
treinos antes de ir para hard skill. Fica tranquilo que a gente vai ter a semana inteira de hard skill, tá? Então, o que eu tô fazendo com você no dia de hoje é te preparando, te ajudando a lidar com as suas expectativas para que você não se frustre durante esse caminho. Apesar de que eu entendo que a frustração ela faz parte da vida e que ela ajuda também, a dor ajuda a gente a ser pessoas melhores, né? Na verdade, eu acho que a palavra dor só existe, aliás, a palavra melhoria só existe porque existia alguma dor, porque existiu algo a ser melhorado. Então existia algo ruim. Aí então entrou a melhoria, né? Então, gente, faz parte da vida, eu sei, mas eu quero passar para você o máximo possível de experiência que eu fui acumulando durante esses anos aí na área, tudo bem? Gente, mentalidade, então, que a gente precisa ter um ajustinho a mais de mentalidade, além de tudo que eu já falei por aqui, você precisa de tempo. Em duas esferas aqui que eu quero mostrar essa esfera do tempo. A esfera do tempo ela é gigante, tem muita coisa que a gente pode falar sobre tempo, mas aqui você precisa entender que o cérebro precisa de tempo para assimilar as coisas, tá? As coisas não acontecem assim de uma hora para outra. O seu cérebro ele não entende uma coisa de primeira e já entende aquilo para sempre. Algumas coisas até fazem sentido, ele pega rapidinho, entende, só que tudo é cumulativo. O conhecimento ele é cumulativo, né? Então você vai ver um pouquinho hoje. Você vai esquecer muitas coisas, e isso é normal, isso é comprovado daqui horas. Do que a gente conversou aqui daqui algumas horas, já foi muita coisa embora, isso faz parte mesmo, e por isso entra a parte 2 do aprendizado, que é o descanso. E por que que eu dou pausas durante os meus estudos? Por que que eu falei do Pomodoro? Por que que eu dou pausas aqui enquanto estou fazendo? Por que que eu gosto muito e prezo muito por um sono de qualidade? Porque é aqui que está o segredo do aprendizado. Se você está numa atividade, sei lá, 8 horas seguidas, sem parar, focado naquilo, imerso naquilo, o cérebro não está treinado a ficar esse tempo todo, essa carga toda, pode ter certeza que é muito tempo desperdiçado ali. O cérebro bem treinado, ele vai aguentar até, né, tranquilamente ali, quem sabe 1 hora e meia, 2 horas de foco total, mas quando eu falo foco total, às vezes a pessoa não entende o que eu tô falando. Eu tô falando que não há um pingo de interrupção, eu tô falando que o foco é realmente muito, chama-se hiperfoco, isso daí. A pessoa até consegue ter isso, mas o cérebro precisa estar treinado. O grande lance é que a gente precisa de pausas, a gente precisa estar deixando o cérebro, às vezes, fazer alguma coisinha diferente do que aquilo que a gente está fazendo tanto tempo. E o sono, né, que eu nem preciso dizer. Se você ainda não sabe, o sono é um fator incrível de aprendizado. É ali que o seu cérebro registra aquilo que é importante do seu dia e aquilo que não é importante. E se você não tem um ciclo certinho de sono, você está, infelizmente, desperdiçando seus dias de aprendizado. E tá tudo bem, tudo tem fases, tudo bem? Eu já fui adolescente, né? Eu estou falando agora para quem é muito adolescente aí e leva na brincadeira o sono. Eu já fui adolescente, já levei na brincadeira, não acreditava quando alguém mais velho falava para mim, passou o tempo, eu cresci, eu aprendi e tá tudo bem. Tá tudo bem. Todo mundo tem a sua fase, todo mundo tem os seus momentos e vai ter um momento certo para cada um, tá bom? O meu trabalho é deixar isso para você, o seu trabalho, lembra dos 50%? O meu trabalho está feito. Agora daqui para frente é contigo. Você precisa saber que você precisa ter persistência na nossa área. A nossa área, você vai lidar com muitas frustrações, porque são erros que existem o tempo inteiro, tá? Então, a gente fala isso, a gente chama isso de bug. Então, a gente está codando, a gente tem um bug na aplicação. A gente tem um erro na aplicação. Se você for uma pessoa que não é persistente, talvez aquele erro vai te frustrar, vai te tirar do caminho e você vai ficar de cara e vai falar, meu Deus, que área ruim e tudo mais. Tá tudo bem, né? Nem é para todo mundo, daqui a pouquinho eu vou falar sobre para quem mais é isso daqui, mas se você tem alinhado na sua cabeça que você precisa ter persistência para você corrigir ali as coisas e continuar aprendendo, evoluindo, show de bola, a sua mentalidade está ajustada. Então você precisa sempre lembrar da persistência, tudo bem? Você precisa lembrar das frustrações que elas virão, né? Dos erros que eles vão existir, é natural, eles vão existir e tá tudo certo, tá? Porque programar é encontrar soluções. Já coloca isso na sua mentalidade. Programar é encontrar soluções. Programar é resolver problemas de outras pessoas. É para isso que a gente programa. Para algumas pessoas é somente diversão, tá? Para mim com certeza é diversão, não somente, mas com certeza é muito divertido programar. Mas programar é encontrar soluções. Por que a gente faz uma NLW dessa? Por que a gente faz o aplicativo que a gente vai fazer aqui? Porque a gente está trazendo soluções. A solução maior, como a gente já falou aqui, é justamente colocar pessoas no mercado, é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Essa é a nossa solução maior. Mas tudo isso a gente está fazendo, olha só, através da programação. Que legal, né? Outro ajuste de mentalidade importantíssimo. Eu não sou tão bom quanto... Sei lá, não sou tão bom quanto o Maicão, não sou tão bom quanto o Diego. Diego é sensacional, grande programador. Não sou tão bom quanto a Jaque, que inclusive vai estar com a gente aqui nessa semana. Então, gente, esse fator de comparação, eu não sou tão bom quanto
tal pessoa é péssimo, porque a gente acaba se diminuindo muito. Como que eu ajusto a mentalidade aqui? Simples, entenda que você pode ser bom, ser boa todos os dias. E você está sendo diariamente, a cada hora, a cada minuto. Tudo vai depender de quais são as suas decisões. A partir das suas decisões, você está subindo ou você está descendo. Você nunca vai estar no linear, tá? Não existe linear, infelizmente. Ou você está subindo ou você está descendo. E eu espero muito que você esteja subindo, tudo bem? Para que esteja subindo, você continue estudando todos os dias, continue não se comparando com ninguém. Não adianta se comparar. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma vida, tem um estilo de vida. O grande lance é qual é a sua realidade, o que você está fazendo hoje com a tua vida. Você terminou o seu dia e olhou e foi o saldo positivo? Teve aquele 1%, legal. Imagine que você está construindo um castelo. Então você está pegando tijolo por tijolo, todos os dias, um tijolinho de cada vez, você vai ter o seu castelo. Mas se você ficar só olhando pro tijolo e falando, ai, meu tijolo não é tão grande quanto o dele, ai, que eu não consigo colocar esse tijolo ali, ai, que você vai ficar com o tijolo na mão, seu castelo não está sendo construído. E outras pessoas que estão colocando tijolo todos os dias estão construindo o castelo. Pensa nisso, tá? Número 5, eu sinto que estou só copiando e colando, isso existe muito na nossa área por meses, e eu vou falar isso agora, e algumas pessoas não vão entender isso, e depois mais tarde vão perguntar para outras e vão falar, mas eu sinto que eu estou só copiando e colando, e isso será por meses, se não anos, que você vai ter essa sensação de copiar e colar. Por quê? Você vai estar fazendo comigo as coisas aqui. Você vai estar digitando até, né? Você está digitando o que eu estou falando. Mas você vai se questionar, mas eu não estou conseguindo pensar, eu não estou conseguindo resolver sozinho, sozinha. O grande lance é que você vai ter que se esforçar sim, e com o passar do tempo você vai conseguir achar soluções sozinho, sozinha. Mas por muitos anos, e eu vou até te falar, existem soluções não, na nossa área, nós sempre vamos precisar de pessoas, nós sempre vamos buscar soluções no mundo externo. Existem tarefas que eu vou tirar a solução da minha cabeça. Existem as tarefas que eu vou resolver sozinho de tanto praticar aquilo, normal. Mas existem outras tarefas, tá? Que vai me envolver durante o dia como programador, como uma pessoa programadora que você vai ser. Então existem tarefas que você vai precisar copiar e colar, que você vai precisar buscar essa ajuda com outras pessoas, copiar essa ideia da outra pessoa e colar. Mas o grande segredo aqui é, continue se questionando, continue entendendo o que você está fazendo linha a linha de código, que isso vai te colocar no próximo nível, tudo bem? E aqui, para finalizar, a mentalidade das pessoas, e aqui eu acho que é o grande segredo da pessoa que realmente nasceu para programar e da pessoa que não nasceu para programar, você gosta do que você está fazendo? Porque é o seguinte, como eu falei, frustração é diária, você vai ter muito o que aprender, então, se você gosta de pesquisar, se você sabe lidar com frustrações, se você sabe cada vez mais evoluir, se você entende que você precisa ser flexível, porque essa área de tecnologia muda a todo momento, se você entende que você nunca vai conseguir alcançar a tecnologia, é impossível, e você sempre está aprendendo até o final, até o último respiro, suspiro da sua vida, tudo bem. Então, se você está gostando, se está curtindo essa caminhada, show de bola, é para você. E se você ainda não está curtindo, talvez seja só um ajuste de mentalidade para que você entenda que é para você, mas terão aquelas pessoas que não vão estar gostando de nada do que estão fazendo, às vezes só um pouquinho, mas estão gostando muito menos do que, entendeu? Do que deveriam, e aí sim, de fato, essas pessoas, elas precisam revisitar e rever os seus conceitos, que talvez a tecnologia, aquele estudo específico, tá? O estudo específico de programação, nesse caso web, não é para ela. Mas existem dentro da tecnologia, como eu falei lá no comecinho, tantas outras áreas para você escolher que tá tudo bem, tá? Então vamos lá, fizemos aqui um alinhamento de expectativas, muito legal, né, esse primeiro momento que nós estamos tendo, e agora, seguindo, tá, o que é que vamos desenvolver nessa missão, que eu acredito que aqui está a grande ansiedade das pessoas, o que projeto que nós vamos construir, né? Gente, a visão do projeto é essa daqui, a gente vai fazer um crachá virtual da Duaio, ou um cartão virtual, ele serve como um cartão virtual também, ó, o Tiagão. Tiagão que desenhou isso daqui pra gente, tá? Aqui eu tirei um print, dá para você ver. Então nós vamos ter aqui uma imagem de fundo. Vamos analisar rapidinho aqui, ó, uma imagem que tem aqui tipo uma estampa, né, tipo um carimbo. Nós temos a foto, a fotografia da pessoa, nós temos um nome, nós temos um link aqui do GitHub da pessoa. Mais tarde a gente fala sobre isso, fiquem tranquilos, tá? Aqui nós estamos falando um pouquinho sobre essa pessoa e nós temos aqui as redes sociais da pessoa. O legal aqui, no final dessa semana, nós vamos fazer um link na internet, nós vamos criar isso daqui, colocar como um link na internet, e você pode pegar esse link e compartilhar com as pessoas, e sendo o seu crachá virtual da Duaio. Então, por isso, se você ainda não se inscreveu, tem que se inscrever na Duaio, e quando a gente estiver lá conversando com a galera, manda o link, as pessoas vão até saber que você fez esse crachá virtual nessa semana, sabe? Sabendo que você participou da NLW Hit aqui com a gente, tá? E mais tarde também eu te falo sobre o link do Figma. O Figma eu vou deixar pra gente se aprofundar amanhã. O que é o Figma?
Figma é uma plataforma onde a pessoa desenha isso daqui, no caso o Thiagão, onde ele desenhou isso aqui. Então nós temos cada um desses elementos, nós temos as medidas, nós temos as cores, nós temos que tipo de fonte foi usado, nós temos detalhes ali desse desenho, e esses detalhes vão ajudar a gente a compor o nosso projeto aqui, e pode ficar tranquilo, tranquila que amanhã, é amanhã mesmo, tá, que a gente vai entrar no Figma. E aí a gente deixa esse link disponível também amanhã. Gente, antes da gente se aprofundar no código, tem alguns passos que a gente tem que fazer. Tudo que a gente fez até agora, até esse momento, foi muito mais soft skills, agora a gente já está entrando em hard skills, tudo bem? Então vamos para a sessão de hard skills agora. Fundamentos da programação web, né? Primeiro, o que é web, né? Web vem do inglês que significa teia. Por que teia? Você já viu uma teia de aranha, aquela toda emaranhada assim? E cada um desses fiozinhos, imagina que cada um dos fios de uma teia de aranha é justamente a conexão de um computador com outro computador em algum lugar do mundo. Pode ser até na sua casa, um computador dentro da sua casa, e isso geralmente é conectado via Wi-Fi, então eu não estou achando aqui, achei. Meu celular conectado no Wi-Fi, tá? Ele tem uma certa conexão com o meu computador aqui, que está conectado no Wi-Fi. Só que não só isso, a gente está conectado de alguma forma, se eu estou assistindo o YouTube, eu estou assistindo um vídeo que está em algum computador no lugar do mundo. Isso é uma ideia de que está tudo interligado. Interligado, internet, net é rede, rede interligada. Olha que legal, né? Então a web, esse nome web, que significa simplesmente teia, mas depois da internet ela significou justamente essa comparação de tá tudo interligado. Então como é que a gente programa para a web? Primeiras coisas que a gente precisa entender aqui, o que é programação, se você ainda não sabe, tá? Programação é você ensinar um computador. Você já ensinou um cachorro a sentar? Eu já ensinei, já tive essa oportunidade. Você já ensinou alguma criança a falar alguma palavrinha? Se você ainda não teve a oportunidade de ensinar ninguém, nem uma pessoa, nem um animal, agora você está tendo a oportunidade de ensinar o computador. E você pode ensinar ele da maneira que nós ensinamos. Só que é o seguinte, eu ensino um cachorro, ele não entende todas as palavras que eu falo, só que ele entende os meus comandos, porque eu tenho que falar a linguagem dele ali, eu tenho que entender a linguagem dele. Assim como uma criança, assim como um adulto, assim como eu estou ensinando vocês, tudo envolve a maneira de ser ensinado. No computador não é diferente, nós precisamos entender 3 coisinhas bem básicas e não se assuste com os nomes, porque eu vou desmitificar alguns nomes aqui para você. Se você já passou essas aulas comigo, tudo bem, você já sabe, mas para quem nunca passou, eu lembro muito sobre quando eu entrei na faculdade e eu ouvi esse nome algoritmo. Na verdade, acho que eu ouvi bem antes da faculdade, mas eu ficava na minha cabeça que algoritmo era um bicho de 7 cabeças, era algo muito difícil. Até eu descobri que algoritmo, na verdade, é um passo a passo de qualquer coisa. E é um conjunto de regras. Sabe o que isso quer dizer? Você já fez uma receita de bolo? Não, nunca fiz. Tudo bem. Você acordou hoje de manhã e bebeu uma água. Num momento do seu dia você bebeu uma água, se você fez um algoritmo para beber água. Quer ver? Se você pegou o copo e ele estava sujo, você teve que lavar o copo e colocar água. Se você pegou o copo e ele estava limpo, você teve que colocar água. Isso é um passo a passo. Isso é um algoritmo. Nós fazemos o dia inteiro, todos os momentos, mas a gente não sabia que isso era algoritmo, tá? Então é uma sequência, é um conjunto de regras, um passo a passo, para a gente alcançar determinado objetivo. Isso é algoritmo, não tem muito a ver com logaritmo da matemática, que a gente ouvia muito, né, na matemática, não tem a ver, mas tem a ver com algoritmo mesmo, essa sequência de passo a passo. Na programação, é importante que tenha lógica, tudo bem? E o que é lógica da programação? Na verdade, é uma lógica de vida. Então, a lógica é uma maneira de pensar. Vamos juntar o algoritmo e a lógica agora. Então, se eu pego o copo, tá? Aqui está o copo, e aqui eu consigo colocar água. Eu pego o copo de ponta cabeça ou eu pego ele com a boca virada para cima para colocar água? Ah, não, eu coloco ele de ponta cabeça e a água se espalha para todo lado. Tudo bem, é uma maneira de pensar. Você fez o algoritmo de colocar água no copo, só que você não posicionou esse copo para receber água. Então você percebe que quando a gente começa a falar de lógica, a gente está falando de coisas lógicas. Agora, na programação, infelizmente, a gente perde muito tempo, às vezes, no começo, tá? Quem está começando, perde muito tempo pensando, eu preciso treinar lógica, eu preciso treinar algoritmo. E, na verdade, isso vem no dia a dia de trabalho, com as atividades do dia a dia do trabalho. Tudo bem que dá para você ter um senso crítico melhor na lógica quando você lê mais, quando você joga jogos, games lógicos que mexem com a lógica, quando você faz trabalhos lógicos. Quando você trabalha seu raciocínio lógico, sua mentalidade lógica, é óbvio que você vai melhorar.
E isso você consegue fazer, como eu falei, leituras, games, você consegue fazer no dia a dia, aplicando aquilo na programação, entendendo, ouvindo outras pessoas falar para você como que elas pensaram tal coisa. E você consegue melhorar dessa forma, tá? Então, fechou. Agora, o último passo para você entender como ensinar um computador, ou a programação, é a parte da sintaxe. E a parte da sintaxe, ou do inglês syntax, tá? Então, algumas pessoas vão falar sintaxe, não tem problema. Syntax, não tem problema. Ou sintaxe, beleza? Acredito que no português correto é sintaxe que se fala, beleza? Na sintaxe é uma maneira correta de escrever. Então, a sintaxe eu preciso ter o conjunto correto ali das palavras, porque senão não adianta eu falar coisas erradas, dar comandos errados para uma criança aprender, para você aprender, ou dar comandos errados para um animal aprender. Se eu der comandos errados para o computador, se eu escrever as coisas erradas aqui no computador, eu terei erros. Eu escrevi de maneira errada e eu não consegui ensinar o computador. Tudo bem? Então, entendendo essas 3 coisinhas, já está suficiente para essa semana para a gente falar sobre o que é programação. E é óbvio, para a sintaxe, nós precisamos conversar com o computador, na linguagem do computador, nós não vamos usar a linguagem pura do computador, que se você não sabe, é uma linguagem chamada binária de zeros e uns. A gente não faz isso. O computador só entende zeros e uns. Inclusive, esses zeros e uns que o computador entende, significa, nos seus diversos circuitos internos, liga e desliga. Então, o computador está o tempo inteiro ligando e desligando micro circuitos ali o tempo inteiro. É só assim que funciona. Inclusive, a informação que passa pelo ar que a gente não consegue ver, tudo bem? Essa Wi-Fi que está passando, a gente não consegue ver isso. Esses dados que estão trafegando pelo ar também são impulsos elétricos que vão se tornar depois, é claro, impulsos elétricos. Então, voltando para o computador, né? Quando ele entrar no computador, será somente liga e desliga, é só isso que ele vai entender. É muito louco isso, né? E a gente nunca conseguiria entender isso na velocidade do computador, ainda é impossível. Por isso a gente tem linguagens de programação, e a linguagem que nós vamos ver nessa semana é a linguagem que é da web. A linguagem de programação web chama-se JavaScript, porque ela já está nos navegadores. O que é o navegador? É aquele Internet Explorer, não existe mais, né? É o Microsoft Edge, o Chrome, Google Chrome, Firefox, isso são navegadores de internet, tá? Que a gente vai usar aqui também. Então, o JavaScript já roda ali, é a linguagem de programação que aquele navegador já entende. Então, é ela que a gente estuda. Sem contar que a comunidade é gigante, sem contar que é super prático e fácil de aprender, de fazer JavaScript, sem contar que existem o front-end, né? Você vai fazer essas coisas de front-end, que eu vou falar aqui daqui a pouco, que é o front-end. Você vai fazer essas coisas tudo com a linguagem de programação JavaScript. Então, é todo sentido do mundo a gente usar JavaScript, né? A gente consegue fazer aplicativos para o desktop, aplicativos para o celular, aplicativos para web, tanta coisa que dá para fazer somente entendendo JavaScript, beleza? Faz todo sentido do mundo. Por isso, agora vamos falar o que é o front-end, que é bem tranquilo, não tem nada de difícil, tudo aqui são palavras novas. Espero que você esteja anotando essas palavras novas, porque senão não vai adiantar muita coisa, né? Gente, front-end, imagina aqui, se você chega numa farmácia, tá? Uma farmácia, tem alguém ali te atendendo na farmácia, tá? E você pede, então, um remédio X. Essa pessoa ali vai lá atrás procurar o remédio e traz remédio para você. Esse processo lúdico que eu mostrei para você é o processo que acontece quando a gente fala de front-end e back-end, tá? Sabendo que o front-end é o cliente. Quem é esse cliente? O browser, o navegador, o Google Chrome, por exemplo, como eu falei. O cliente também pode ser você, porque você vai chegar, né, na internet, no endereço, e você vai escrever ali alguma coisa, tipo google.com. Quando você escreve google.com, você está fazendo um pedido. Para quem? O navegador, por debaixo dos panos, vai pegar aquilo e vai mandar para algum lugar no mundo. Olha que legal, né? Ele mandou para algum lugar no mundo, e aí então vai receber esse lugar do mundo, vai entender o que é e vai te devolver aquele google.com e você recebe uma página do Google. Esse lugar do mundo, que em algum momento chegou num servidor. Eu estou falando de uma maneira muito simples, quanto mais a gente for se aprofundando, a gente vai entendendo outras coisas bem complexas nesse caminho, mas agora está tranquilo. Entenda que vai ter um computador no lugar do mundo que vai entender que o google.com é uma página na web e essa página precisa ser devolvida para você. Então o servidor escutou o seu pedido, tá? Que você fez através do browser, ele escutou e respondeu para você a página na web, tá? Isso é o conceito. O front-end ficou aqui nessa parte onde tem o pedido feito, foi lá para o servidor, back-end, ele processou e te devolveu alguma coisa que atualizou nesse front-end aqui, né? E essas coisas que foram atualizadas aqui, eu já vou pular aqui, foram as tecnologias que ele devolveu para você. HTML, CSS, JavaScript,
Pode ter outras tecnologias nesse meio do caminho, mas fiquem tranquilos que a gente vai ainda falar mais sobre essas tecnologias. Mas foi isso que o servidor respondeu para você. Tudo bem? Olha que legal. Então, front-end é toda essa parte que está aqui no browser, tá? Essa parte do cliente que está aqui no browser, no navegador, e o back-end, deixa eu ver aqui na tela, e o back-end é aquilo que está lá em algum computador do mundo que entendeu a sua pergunta, processou a sua pergunta e devolveu para você, escutou e devolveu. Tá? Um pouquinho mais de como é feita essa comunicação, mas só um pouquinho, só para você entender um pouquinho tecnicamente. Você usou aqui, sem saber, HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. Protocolo é um conjunto de regras, ou seja, se você segue regras na sua vida, pode ter certeza que você segue protocolos na sua vida, tá bom? Quais são essas regras? Regras para transferir o quê? Transferir hipertexto. O hipertexto a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre ele, tá bom? Mas o hipertexto está sendo feito essa transferência. Então rolou um HTTP aí. Rolou uma URL, que é uma Universal Resource Locator. Calma que eu já vou falar um pouquinho mais sobre essas coisas, gente. Eu tô passando por cima, já vou falar um pouquinho mais. A URL rolou aí, tá? Existe uma localização universal de um recurso. Já vou falar o que é o recurso também, tá? Então houve aí uma troca de dados. Agora eu vou mostrar isso para vocês aqui na prática, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, google.com. Coloquei google.com, isso aqui, tá? Isso aqui é uma URL, tá? Então temos aqui o nome do domínio, tá? google.com é o nome do domínio. Isso aqui, por debaixo dos panos, esse é o nome que os seres humanos entendem. Mas aqui é um número, existe um número aqui chamado IP, que em algum lugar do mundo esse número vai ser convertido, tá? Através dos DNS, e não precisamos nos aprofundar. Mas esse número vai te devolver exato a localização, tá? Esse google.com, esse nome, essa URL, vai te devolver exata localização da onde está o recurso. Quem é o recurso? A página, nesse caso, a página do Google. Vai te responder a página do Google, tá? Vamos lá, dei o Enter aqui. Se você não percebeu ainda, quando você clica nesse cadeadinho aqui, deixa eu ver, aqui ó, quando eu dei outro clique aqui, o que mostrou aqui para mim? HTTPS. HTTP significa que esse pedido de página de Google que eu fiz aqui foi seguindo as regras de transferência de hipertexto. Tá? HTTP. E o Szinho significa seguro, ou seja, houve um embaralhamento de dados, uma criptografia de dados, para que os dados não sejam vazados e tudo mais nessa troca do meu computador pedindo aqui para algum lugar do mundo, que isso aqui deve estar lá nos Estados Unidos, e eu recebendo isso de volta aqui no computador. E o que é isso que eu recebi de volta? HTML, CSS, JavaScript, foram alguns dos recursos que eu recebi de volta. Recebi uma imagem aqui, provavelmente. Isso aqui deve ser uma imagem, né? Acredito eu. É, uma imagem, também é um recurso. Então, o que é o recurso quando eu falei da URL? O recurso é essa imagem, o recurso é o HTML, o recurso é o CSS, é o JavaScript, é tudo que está envolvendo para montar essa página para mim. Tá? Essa específica. Claro que outras páginas serão outros recursos e assim vai. Tudo bem? Olha só. A oportunidade que nós tivemos aqui nessa aula, né, nesse momento, desse dia, de aprender tecnicamente um pouco mais sobre front-end, né, sobre HTTP, sobre URL, tá? Sobre, que vamos falar ainda mais HTML, CSS, JavaScript, a gente vai falar ainda mais, tá? Entendemos o que é programar para web, que é ensinar o computador, entendemos algoritmos, entendemos o que é a lógica de programação, que é a maneira de pensar. Gente, incrível, tá bom? Incrível, incrível, incrível. Até falamos um pouquinho do Figma, fora de toda a mentalidade que a gente está falando até agora. Gente, vamos dar uma pausa, mais uma pausazinha bem leve aí de uns minutinhos. No máximo 5 minutos, aí você volta aqui para a aula e se você quiser continuar, tudo bem, tá? Se você está evoluindo bem aqui, mas é importante você entender que as pausas fazem parte do aprendizado e vai te ajudar a evoluir cada vez mais, tá? O que a gente vai fazer daqui a pouco é configurar o nosso ambiente, já fazer os nossos primeiros códigos e ainda vou te mostrar desafio e deixar ainda esse código para você baixar, tá? E então, Hard Skill já entrou aqui nessa fase e a gente vai entrar um pouquinho mais ainda em Hard Skills daqui a pouco. Vou só dar essa pausa, que eu realmente preciso dessa pausa. Espero que você pause um pouquinho, beba uma água, faz um alongamento, sei lá, faz alguma coisinha bem rápida e volta pra cá daqui uns minutinhos, beleza? Vale, galera! Bora lá? Então é isso aí. Ambiente, né? Vamos configurar o nosso ambiente. Gente, é bem tranquilo. A ideia é você clicar nesse link aqui que a gente vai deixar disponível aqui dentro desse Notion, que você provavelmente já está com o link também aí na plataforma, tá bom?
E pela plataforma aí mesmo, você vai entrar aqui nessa configuração de ambiente e você vai ver que a gente vai ensinar você a instalar Chrome, que é o nosso navegador, e instalar também o VS Code, que é o editor que a gente escolhe aqui para usar. Bom, usamos o Chrome simplesmente porque a ferramenta de desenvolvimento do Chrome é algo que eu já estou bem habituado a usar e eu gosto de ensinar vocês a usar essa ferramenta também, que a gente vai acabar vendo mais tarde, tá? Talvez não na aula de hoje, mas na aula de amanhã provavelmente a gente vai ver sim, tá? E o VS Code é o editor que a gente gosta porque é um editor que ele é simples, é facinho de instalar, facinho de você começar a usar e você pode configurar ele de maneiras incríveis para te ajudar a codar, tá? Você pode, na verdade, criar esses códigos de HTML, CSS que eu vou te mostrar daqui a pouco, você pode criar até num bloco de notas. Só que a gente acaba não recomendando. Eu já passei por isso na vida, né? Lá atrás, quando eu tinha que estudar, quando eu estava aprendendo as coisas, eu acabava aprendendo no bloco de notas. Isso me deu até uma certa resiliência e me ensinou a ser até um pouco mais forte, porque é difícil, você ter que prestar atenção em cada letrinha, porque dá erro e tudo mais. Você vai perceber que com o VS Code você tem dicas, você consegue codar muito mais rápido, é muito mais eficiente, né? A gente está falando de eficiência no trabalho, beleza? Então, você instalou o VS Code aí, eu quero compartilhar contigo esses settings JSON aqui, tá bem? Você vai dar um clique aqui e você vai perceber as extensões que eu gosto de usar aqui. Então, eu vou começar configurando com vocês agora as extensões, eu vou instalar cada uma dessas extensões aqui, tá? E depois nós vamos copiar esse código JSON aqui e nós vamos colar lá no VS Code. Vamos lá. Bom, galera, aqui, abrindo o seu VS Code pela primeira vez, eu sumi um pouco a minha câmera para a gente focar só aqui nessa questão do VS Code, tá? Você pode aqui dar uma olhada que ele vai estar mais ou menos dessa forma, talvez tenha até uma tela de bem-vindo, bem-vinda, não tem problema. O grande lance é a gente instalar as extensões que a gente falou, que a gente vai instalar agora. Vamos começar com essa Material Icon, tá? Então eu cliquei nesse botãozinho, ele vai mostrar as extensões para mim, eu coloco em instalar, tudo bem? Assim que instalar, ele vai pedir para eu setar aqui como ok. Tudo bem? Isso aqui é a questão dos ícones. Eles ficam bonitinhos mais pra frente quando a gente colocar os ícones. Eles vão ter ícones assim, ó, tá? Quando a gente colocar nossos arquivos, cada arquivo vai ser reconhecido e guardado com esse ícone aqui. Vai ser bem bonito, tá? Bom, a próxima extensão que a gente vai instalar aqui é a Live Server. Live Server. Vou pesquisar aqui, dei um Enter, clico aqui em instalar. Essa extensão Live Server aqui, ela serve pra gente para abrir um servidor que vai ficar atualizando automaticamente quando a gente estiver escrevendo. Aqui ele está mostrando um exemplo, ó. Enquanto a pessoa está escrevendo aqui no browser, nos arquivos, tá? Ela escreveu no arquivo, a janela está aberta no browser e qualquer alteração que ela fizer aqui salvar, vai alterar lá no browser também. Então é muito legal essa extensão, esse é um dos motivos dela, tudo bem? Criar esse servidor que fica escutando qualquer modificação que a gente está fazendo, isso vai fazer sentido para você ainda mais para frente. Calma um pouquinho, tá? Próximo é o OmniTheme. O OmniTheme para você ter um tema bem bonitão aqui, parecido com o que a gente está fazendo. OmniTheme Install, vai aparecer aqui também, ó, Omni, eu clico nele, beleza, já mudou toda a coloração. E agora o Prettier, ele vai servir para... Prettier, peraí. Deixa eu fazer duas coisas ao mesmo tempo, confunde. Aqui, Prettier Install, ele serve então para formatar o código. Então, um código mal escrito, na verdade, mal formatado, acaba deixando a gente um pouco com dificuldade de entender o que está acontecendo no código. Já um código muito bem escrito fica cada vez melhor, tá? Agora eu vou pegar essa parte aqui do JSON, tá? Vou copiar todo aqui, até esse fechamento da chave aqui, tá vendo? Então aqui tem a chave e aqui tem todo o que está fazendo aqui. Vou copiar, ok? Só pegar Ctrl C, no meu caso Command C. Aqui no VS Code agora você vai vir aqui em View ou Visualizar e Command Palette ou paleta de comando. Clica aqui. Tem até um atalho ali, eu gosto de usar bastante atalho. Memoriza o atalho que às vezes é melhor, tá, para você. Nesse caso, ó, eu poderia vir e abrir com o atalho que é bem mais rápido. Aí eu vou chamar aqui Open Settings ou abrir configurações JSON, tá vendo? Eu dou um clique aqui. A minha já tem algumas coisas, que foi o Material Icon que a gente instalou, e o OmniTheme, e tem o Zoom. Quando eu dou Zoom, assim, no meu caso, Command+, tá? Provavelmente o Windows e Linux é Ctrl+, Ctrl-, ok? Vou até fechar isso daqui, ó, clicando aqui eu fecho, tá? Eu posso selecionar tudo isso e apagar, e agora colar aquele que eu deixei lá disponível para vocês, tá? Tudo que ele está fazendo são configurações especiais para a gente poder ter um código mais interessante aqui, tá? Uma experiência de codar um pouquinho mais interessante, ok? É só isso, pode
salvar aqui. Nesse caso o meu já salvou, já deixou menorzinho, e eu sempre vou poder estar aumentando ou diminuindo aqui, ok? Mas fique à vontade aí, e se você quiser aumentar ou diminuir, tá? É só você manter o código bem coerente com esse daqui que está aqui, que é o mesmo que eu deixei lá para vocês. Fechou? Então, ambiente praticamente configurado, galera. A gente não precisa nada além disso. Baixou o Chrome, baixou o VS Code, instalou isso aqui, nós estamos com o nosso ambiente configurado, então bora codar finalmente, né, essa parte mais agora pegada do hard skill, que é o código, tá? E a gente vai começar com o HTML. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre HTML e o CSS e nas próximas aulas, ainda nas outras aulas, nós vamos falar da programação JavaScript. O HTML, gente, a gente vai começar criando um arquivo. Primeiro, quando eu estou assim, abrindo agora o VS Code, ele não sabe aonde que ele vai guardar os arquivos. Eu preciso abrir um diretório. Então eu posso vir aqui em File e Open, tudo bem? Ou Open Folder. Quando eu fizer isso daqui, ele vai perguntar onde é que você quer guardar isso daí. Eu vou criar uma pasta aqui no meu usuário mesmo. Quem estiver usando o Windows, eu indico que você crie no c2./nlw. Eu vou criar aqui mesmo, ó, nlw, tá bom? Criei aqui uma pastinha nlw e abri. Quando eu fiz isso, ele vai dar esse reload, essa piscada, tá? Tem esse get start, posso apagar. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. E aqui é onde eu vou criar o meu primeiro arquivo. Aqui nesse papelzinho. Eu coloco como index.html. O importante aqui, .html, tá? Se você não colocar .html, esse ícone não vai aparecer, provavelmente não vai dar certo também os seus códigos HTML depois, tá? E esse nome aqui eu coloco index, porque index significa indexação ou significa que é o início das coisas quando a gente está começando algum projeto. Geralmente o nosso servidor, inclusive, vai sempre procurar aqui pelo index, tudo bem? Isso é meio que padrão aqui da web. Então a gente não coloca qualquer nome nesse arquivo, a gente coloca index, porque é o que faz mais sentido agora. Eu posso clicar aqui para fechar, e aqui a gente vai aprender o nosso HTML. Primeira parte de HTML que eu quero te ensinar é escrever um comentário, porque nos comentários você vai poder então escrever cada vez mais código. Então, diferente de eu escrever um texto assim, tudo bem? Diferente de eu escrever um texto assim, eu vou colocar um biquinho aqui de papagaio, que a gente fala, tá? Uma exclamação e 2 tracinhos. Tudo bem? Aí o VS Code já fechou para mim com outros 2 tracinhos e um biquinho de papagaio de novo agora pro lado de lá. E o certo, né? Vamos falar o certo? Sinalzinho de menor e depois um sinalzinho de maior aqui. Ou ao contrário, sinalzinho de maior, exclamação, 2 tracinhos, um espaço aqui, né? 2 tracinhos de novo, sinalzinho de menor, beleza? Me confundo muito nesses sinais, mas espero que eu tenha falado certo. Se eu não falei, também vocês me corrijam depois. Agora aqui, a gente pode escrever qualquer coisa. Qualquer coisa. Você percebe que a coloração está diferente aqui? E o legal é que também vai estar diferente depois no HTML, assim que a gente executar esse HTML. Mas primeiro, eu quero colocar aqui para você HTML, o que significa Hypertext, né? Hypertext, vou escrever assim para você ver melhor, Markup Language, tudo bem? Que significa linguagem de marcação de hipertexto. Não é uma linguagem de programação. Linguagem de programação envolve lógica, tá? Envolve aquela ideia que eu falei do algoritmo lógico, que são algumas sequências lógicas que não tem aqui no HTML. O HTML serve para a gente fazer marcações em hipertextos. O que é um hipertexto? Hipertexto é um texto com link, tá? Começou assim, com links. Qual link? Quando eu clico em algum lugar, ele leva para uma outra página. E eu clico de novo e leva para outra página. Se você quiser escrever, escreve aí, hipertexto. Beleza? Então, são textos que contêm links, que contêm imagens, vídeos e tudo isso que deixa ele mais dinâmico, tá? Hypertext é isso. Isso é o hipertexto. Markup são tags, tá? Ou marcações. Vou escrever assim, ó, markup, marcação. Tudo bem? São as tags. Que são tags, né? Tags é a maneira que eu já vou te mostrar daqui a pouco, como a gente escreve. Mas é uma maneira de você não escrever texto puro, né? Texto puro. Você vai colocar algumas tags, que eu já vou te mostrar daqui a pouco, e aí ela vai transformar esse texto puro em alguma coisa. E linguagem é porque existe aqui regras, por exemplo, de sintaxe, regras de escrita, né? Regras de uma linguagem. Bacana? Então, isso aqui então é a ideia de comentário e eu já vou te mostrar como que é que funciona essa ideia de comentário aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se no seu VS Code não tem uma bolinha assim. Se tiver essa bolinha, significa que você não salvou o seu arquivo. Para salvar, você vem em File e coloca como Save. No meu caso, existe aqui o atalho Command S, tá? O seu provavelmente é Ctrl S. Eu faço muito esse papel de ficar salvando o tempo inteiro, tudo bem? Algumas pessoas gostam de habilitar esse autosave e aí ela não precisa ficar salvando.
o segredo é, verifica se na minha tela não tiver a bolinha mais, é porque eu já salvei o arquivo, tá? O que a gente vai fazer agora é abrir esse arquivo e como que funciona? Você vai encontrar aí no seu computador aonde é que você no seu computador salvou ele. Eu salvei nessa pastinha NLW, tá? E aqui eu vou dar um botão direito aqui e abrir com Google Chrome, tá? Ou então 2 cliques no meu caso, que ele já vai abrir com o Google Chrome. Então olha só, vindo para o Google Chrome, eu tenho o meu arquivo aberto aqui. E aqui você pode perceber uma coisa, ó, ele está usando o protocolo File, não é o protocolo HTTP que nós falamos, né? E ele está mostrando aonde no meu computador, e o seu provavelmente tem um nome diferente disso, aonde no meu computador está sendo rodado esse arquivo. Tudo bem? Agora, cadê o textão que a gente escreveu aqui? Né? Cadê esse textão aqui? O que aconteceu? Bom, por 2 motivos pode não estar aparecendo para você. Né? Eu espero que seja pelo motivo que eu vou mostrar aqui agora. O motivo que não está aparecendo é os comentários. E algumas pessoas talvez não vai aparecer porque não salvou o arquivo, mas está tudo certo. Como que eu vou saber então que existe esse comentário? Eu dou um clique direito aqui e vou em View Page Source ou ver código-fonte da página, né? Ao clicar aqui, veja que tranquilo que o comentário existe. Só que o comentário não aparece para o usuário final, ele aparece somente para quem entrar nesse caso ali do código, tá bom? Olha que interessante, né? Feito isso, a gente já entendeu sobre comentários, eu, Mike, não vou deixar esse comentário aqui. Mas você pode deixar e deve deixar comentários para que mais tarde você pesquise, né, veja o comentário e consiga entender mais o que está acontecendo no seu código. Confia em mim, quanto mais você comentar o seu código nesse momento de aprendizado, melhor é para você, tá? Bom, como que eu escrevo agora as tags HTML? A gente estava falando que é uma linguagem, então tem que seguir algumas regras, e eu vou te falar dessas regras e vou te mostrar como que se escreve, tá? Mas, primeiro, eu vou fazer o seguinte com você, nós vamos fazer uma coisa bem legal no dia de hoje. No dia de hoje, como eu já expliquei por cima o que é o HTML, nós vamos deixar explicações profundas para amanhã. Nós vamos simplesmente codar alguma coisa aqui. Por exemplo, isso aqui é uma tag aberta HTML, isso aqui é uma tag fechada HTML, dentro dela eu coloco 2 tags, uma head, ok? E uma ao lado dessa chamada body. Preciso que seja essa estrutura aqui, tá? Existe uma outra regra que a gente tem que colocar aqui, que é o doctype HTML. Vamos lá devagarinho? Essa regra aqui é a única diferente dessas outras que a gente está falando. Pode perceber que o texto é grandão, tem aqui esse HTML, e isso aqui é uma primeira linha para identificar que a gente está usando um HTML5 aqui, tudo bem? Isso aqui é necessário para a gente definir legal o que é o nosso HTML. Aí, então nós temos uma tag chamada HTML, que é a tag raiz, é o início de tudo aqui do HTML, é a primeira tag que começa o HTML. Chama-se HTML mesmo, tá? Uma tag raiz, a primeira tag. E a gente também pode falar que é uma tag pai, e essas daqui são as tags filhas, tá? Ou a gente pode falar que isso aqui é um nó, e isso daqui são os nós filhos, tá? E sendo filhos, eles também são irmãos, o head é irmão do body. Beleza? Olha que legal, essa estrutura é muito importante a gente entender aqui no começo. Por quê? Nessa primeira tag aqui, dentro do conteúdo dela, né, muito importante também que você perceba que, né, vou voltar aqui, ó, você perceba que essas 2 tags é conteúdo da tag HTML. Essa HTML, por exemplo, ela não está errada aqui, ó, ela não está fechando aqui, deixando esse body para fora. Isso seriam erros que amanhã a gente dá uma revisada nisso. Mas aqui no head, a gente consegue fazer alterações na nossa página. Vou salvar isso daqui, vou voltar aqui e clicar nesse carinha aqui, tudo bem? Para atualizar. E aí, eu quero tirar esse título aqui, index.html, e quero colocar ali no título, olha que legal, tá? Title, quero colocar um NLW hit. Outras coisas que você já pode perceber aqui comigo é o seguinte, por você usar o VS Code, ao você começar a escrever a tag que você quer e finalizar ela, o VS Code já finaliza para você a tag. E uma coisa ainda mais legal que isso é que se você escrever o nome da tag e der um Enter, o Emmet, que é uma inteligência do VS Code, cria toda a tag para você e você não vai se preocupar com erros. Eu vou escrever aqui NLW hit, tudo bem? Vou salvar, vou voltar para cá e vou atualizar. Perceba que aqui apareceu NLW hit. E como isso aqui vai ser um cartão, né, do while, eu vou escrever Mike Brito, tracinho do while 2021. Tudo bem? Vou salvar agora de novo, vou voltar e recarregar a página aqui. Uma tecla que eu uso para recarregar a página é o Command R, no caso do Windows e Linux será Ctrl R, tudo bem? Ou Ctrl Shift R,
né, ou aqui no Mac Command Shift R, que também atualiza a página. Bacana? Então, olha só, Mike Brito do IO 2021, eu quero que você coloque aí o seu nome para você já ver a sua página. Legal? Então, aqui no Head vem configurações da página, nesse sentido aqui, e algumas coisas que nós vamos ver ainda amanhã. E aqui no Body, nós vamos colocar somente duas tags diferentes aqui, que é a tag H1, dar um Enter, dar um espaço aqui, tag A, dou um Enter, tá? E a gente precisa entender o que são essas duas tags. Primeiro, essa marcação do H1 aqui, eu vou escrever o meu nome, Mike Brito. Opa, Mike Brito. E nesse A, eu vou escrever aqui, @Mike Brito. Tudo bem? Vamos entender o que são essas tagzinhas aqui? E uma coisa que você já vai perceber nesse momento aqui, tá? E ó, já estamos chegando no finalzinho, vai curtindo aí, né? Estamos chegando no finalzinho do HTML, daqui a pouquinho a gente vai fazer um pouquinho de CSS, e aí a gente já vai chegar no final da aula. Mas vai curtindo comigo o seguinte, o HTML é um conjunto de várias tags, tá? Eu só preciso entender aonde colocar essas tags, tudo bem? E depois, como que eu vou colocar uma dentro da outra e estruturar elas? Porque cada tag dessa daqui, você pode imaginar que é uma caixinha, tá? Imagina que isso aqui, esse body, é uma caixinha que tem duas caixas dentro dele, tá? E essa caixinha aqui tem o conteúdo Mike Brito. Essa caixinha aqui tem o conteúdo @Mike Brito. Cada caixinha tem um significado, terão uma estilização, terá umas características, tá? A característica do H1 é deixar um texto grande e grosso. Isso você já vai ver isso daqui a pouco. A característica do A é o hiperlink, é o link, né, que a gente fala. Ele é o hyperlink. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, https://instagram.com, deixa eu já fechar isso aqui que não preciso mais, /Mike Brito, eu estou simplesmente criando um link para o meu Instagram. É isso que eu estou fazendo. Vou salvar aqui, vou voltar para cá e vou atualizar. Tá ali, Mike Brito, @Mike Brito. Se eu clicar aqui, ele vai me levar para o Instagram. Bacana? Aproveitem agora e me sigam no Instagram. Vamos fazer esse número aqui, ó. Você vai fazer parte dessa história. Vamos transformar esse 8.600 em mais de 10.000. E você vai fazer parte dessa história, eu confio. É só me seguir no Instagram, beleza? Então olha que legal. Temos aqui textos que estão com tags. Textos que estão com tags, com essas marcações, tudo bem? Com essas tags. É isso. Isso é um hipertexto, especialmente porque ele pode conter link. Não é porque vai conter link, tá? Porque aqui já seria considerado um hipertexto ainda, mesmo que, se eu atualizar aqui, se eu atualizar aqui e não tiver o hiperlink, tudo bem? Isso vem historicamente. O hipertexto foi chamado por causa dos hiperlinks, tá? Isso é só historicamente. Mas você entendeu que são textos que eu coloco bem organizados aqui. É só isso por hoje de HTML, tudo bem? Pode atualizar aí e dar uma olhada. Então de HTML nós podemos ver isso. Eu deixei aqui um exemplo de código, deixa eu só ver se eu segui o que eu deixei. Do while, praticamente isso, né? Eu só coloquei uma tag a mais aqui, que é essa tag P, que é uma tag de parágrafo, tá? Mas que nesse momento aqui não vai ser necessário, então eu vou copiar isso daqui para você saber que esse foi o final, tá? O final, e ainda deixei aquele exemplo de código, que é o comentário, né? Exemplo de código aqui, tá? Que é o comentário. Então vou deixar aqui só para você saber que fizemos isso hoje. Agora vamos falar um pouquinho de CSS. Gente, o HTML, a primeira coisa que você vai entender, ele é a estrutura. Vamos imaginar um prédio. Um prédio, ele tem uma estrutura, tá? E depois que você faz todo o prédio da sua estrutura, você faz o acabamento, a parte visual bonita das coisas. Nesse caso, o CSS é o acabamento, a parte visual bonita, e o HTML é a estrutura, tudo bem? Feita a estrutura, então vamos fazer um pouquinho de estilo. O estilo eu vou colocar aqui no head, amanhã a gente vai ver como a gente não vai deixar aqui, mas aqui é uma tag chamada style, que eu deixo na head, tudo bem? Então presta atenção bem se o seu está na linha 7, se está funcionando dessa forma. Vou dar um enter e o conteúdo dele agora, que é o grande segredo. Bom, eu quero pegar primeiro, vamos pensar aqui, eu quero pegar primeiro o H1, tá? E eu quero colocar algumas configurações no H1. Então eu coloco assim, ó, H1, e coloco o par de chaves aqui, tudo bem? Esse par de chaves vai funcionar da seguinte forma. Esse aqui chama-se seletor, tudo bem? Então ele significa que ele é a referência de todo o H1 que tiver no meu HTML. Todo, tá? E se eu tenho esse H1 aqui e repito o H1 aqui dentro, isso aqui vai ser aplicado, as regras que eu vou colocar aqui dentro serão aplicadas para todos, tá? E essa regra dentro desse parzinho de chaves aqui é uma regra chamada propriedade valor. Ou seja, eu tenho que colocar uma propriedade, por exemplo, font size é uma propriedade, coloco 2 pontinhos e aí eu venho com o valor que eu quero na minha propriedade. O valor será 1.5 REM
e aí eu coloco um ponto e vírgula para fechar a declaração de propriedade valor, tá? Então aqui eu estou declarando propriedade font size no valor 1.5 RM. Vamos entender um pouquinho mais e, claro, como eu disse, isso aqui é um conhecimento superficial que amanhã a gente vai se aprofundar mais e durante a sua vida inteira você vai se aprofundando. Pode ser que você saiba, pode ser que não, mas se você percebeu que esse H1 já tem uma, né, eu acho que você percebeu que ele já tem uma configuração, assim como esse A já tem uma configuração. Quem está dando essa configuração? Quem está dando esse estilo? Porque é um pouquinho de estilo já aqui, né? Apesar de ser uma estrutura, é um estilo. Quem está dando isso daqui é o browser. Então isso muda de browser para browser, tá? E esse browser, quem é o browser? O navegador, tá? Esse navegador está dando esse estilo. E existe uma regra aqui, tá? Que eu vou abrir com você agora. Abre aqui com o botão direito, inspecionar, tá? Inspect, pronto. Ao você fazer isso, no meu, dessa forma, tá? Com o botão direito. Outra forma de você abrir é você dar uma olhada aqui em View, Developer e Developer Tools. E é legal, eu sempre falo isso, galera, eu vou falar de novo. Memorizar atalhos é muito bom, tá? Por quê? É muito mais fácil eu ficar abrindo isso aqui com atalhos, olha que legal. É muito mais rápido eu abrir isso daqui com atalhos, tudo bem? Então já fica a dica para você memorizar os atalhos. Então vamos lá, nessa parte de elementos agora, galera, o que a gente precisa ver é o seguinte. Se eu clicar aqui no H1, e se você olhar aqui nessa parte de estilos, você vai perceber que já existem estilos configurados nesse H1, tá vendo? Então perceba que já existem aqui configurações que o User Agent ou o browser, né, ou o navegador já coloca pra gente. Amanhã a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, tudo bem? Então ao fazer isso no meu H1 e salvar, vir aqui e atualizar, você percebeu que mudou o tamanho. Tá? Mudou o tamanho porque agora, se você olhar nas regras, ele está pegando a minha regra. CSS significa Cascading Style Sheet. O que quer dizer Cascading Style Sheet? Style Sheet é cascata. Né? Deixa eu pegar aqui, é o seguinte, ó. Style Sheet é cascata. Style Sheet é folha de estilo em cascata. Vou começar colocando comentários aqui, porque eu já devia ter começado com isso, né? Porque comentários é onde a gente vai escrevendo as coisas para entender melhor. Então, Cascading Style Sheet. Tudo bem? Style Sheet. Então, Cascading Style Sheet significa que é uma folha de estilo em cascata. O que é essa cascata? Essa cascata é a ordem de aparição dos elementos no meu estilo. Só que veja que antes de eu colocar o H1, já existia pelo navegador, pelo User Agent, um elemento H1 aqui, tá? Só que ele é sobrescrito pelo outro elemento H1 que eu coloquei, que está entrando numa cascata. Sabe o que é uma cascata, né? Sabe uma cascata de água, quando vai caindo uma coisa abaixo da outra? Então significa que os elementos que entram por último, eu vou colocar de novo o H1 aqui, agora eu vou colocar um font size de 5 RM. Significa que o elemento que entra por último nessa cascata, nessas folhas de estilo, é o elemento que tem mais força. E mais pra frente, na aula de amanhã, eu vou falar um pouquinho mais sobre a cascata, tá? É só pra você entender os nomes e não ficar com essa dúvida de nome. Então, folha de estilo é porque é uma folha com vários estilos, certo? Uma folha com vários estilos em cascata, tá? Contando os meus, contabilizando os meus e contabilizando também o que há no browser. E aí foi sobrescrito esse por esse, e esse foi sobrescrito pelo último que eu coloquei. Fechou, galera? Eu acho que por hoje, de nome, de elementos e tudo, já tá ótimo. Você entendeu já sobre o que eu falei aqui sobre o seletor, né, você entendeu sobre a propriedade e valor, e agora está na hora então da gente fazer só um pouquinho mais de estilo aqui para ficar legal. Por exemplo, eu vou colocar o HTML e vou agrupar o body também. Quando eu faço isso, né, separadinho aqui por vírgula, eu estou me referenciando aos esses dois elementos aqui, HTML e body, tá? HTML e body. Ambos eu quero que eles tenham uma altura de 100%. 100%, porcentagem também é uma unidade de medida, tá? Uma unidade de medida relativa também, e 100%. 100% do quê? 100% de toda essa página aqui. Vou atualizar aqui agora, Command R. Acho que deixei o cara errado aqui. Ah, tá. Faltou salvar aqui, tá vendo? Faltou salvar aqui, volta aqui, atualiza. Tá? Então você vai perceber comigo que nada, visualmente agora, nada mudou, né? Com essa altura de 100%. Não, praticamente nada mudou. Eu simplesmente estou deixando ela, porque agora aqui no meu body, tá? No meu body específico aqui, eu quero colocar uma propriedade chamada display grid, tá? E quero colocar junto agora place items center. O que essas duas linhas estão fazendo? Primeiro display, que amanhã eu vou falar um pouquinho mais, é uma maneira de visualização dos meus elementos. Tá? E o place items significa que eu quero colocar esses itens centralizados ao meio.
E olha, fiquem tranquilos que hoje a gente tem que só terminar, tá, a aula de hoje, mas amanhã a gente vai repetir isso para as coisas fazerem mais sentido e por isso amanhã eu vou me aprofundar mais nos assuntos. O importante de você saber é o seguinte: o CSS agora são coisas que nós precisamos entender. São na questão da cascata, da especificidade, que eu vou falar amanhã, e das propriedades que são inúmeras. E eu, Mike, com tantos anos de trabalho que tenho na área, não conheço todas as propriedades. Será impossível para você conhecer todas as propriedades. Mas é possível para você ir entendendo aos poucos cada propriedade, para que você entenda o que ele vai fazer na sua página. Tudo bem? Então essas duas vão transformar agora o meu documento, na hora que eu atualizar ele, deixando o Mike Brito aqui e esse nomezinho aqui. E é isso que eu queria fazer aqui por agora, tá bom? Se eu inspecionar esse elemento, só para você ter uma préviazinha do que amanhã a gente vai fazer ainda mais, clicando nessa setinha, eu posso verificar aqui. Esse elemento body, tá? Que é esse carinha aqui, ó, esse body aqui, ele tá com um pouquinho de espaços aqui na lateral, tem uns espacinhos aí, tá? Que são as margens, a gente vai ver amanhã. Tem um serrilhadinho, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais aqui, para você ver comigo o serrilhadinho. Aqui, ó, consegue ver que tem um serrilhadinho ali, tá? E aqui no meio, ao meio também. Isso é porque ele está definindo que no body eu tenho dois elementos e como eu apliquei o grid a ele, tá? Esse display grid aqui, ele deixou um elemento aqui e o outro ali dentro de duas caixinhas bem iguais entre si, tudo bem? Eles estão mais iguais possível entre si, ok? E aí então, respeitando a regra de colocar os elementos ao centro de cada uma dessas caixinhas. Então, dessa caixinha ele está bem ao centro e dessa caixinha ele está bem ao centro, tá? É só passar o mouse em cima e dar uma olhadinha aí que acontece dessa forma, tá bom? Fechou de CSS e de HTML por hoje. Amanhã nós vamos entender um pouquinho mais das coisas que estão acontecendo, vamos fazer uma separação de código, tudo bem? Deixa eu voltar aqui para você, deixa eu ver se o exemplo tá bom. Tá bom, eu tinha feito ainda um exemplo aqui, vou até copiar ele e voltar para cá, só para seguir o exemplo do que eu deixei ali para vocês de CSS, tá bom? No Azinho, não precisa desse carinha, vou colocar esse aqui para cá. No Azinho a gente vai colocar uma cor mais escondidinha e nós vamos tirar a decoração do texto, tá? O que é essa decoração? Essa linha abaixo, ele tá com uma corzinha roxa, vai ficar cinza e eu vou atualizar aqui e você vai ver, ó, ficou cinzinha, tá? E tirou a linha de baixo. Então você vai perceber que tudo é uma sequência de propriedade e valor, colocadas em cada uma das tags. Você vai perceber outras maneiras também de adicionar essas propriedades de valor, que não existe só o seletor de tag, né? Vai existir outros tipos de seletores que nós vamos ver amanhã. Gente, eu sei, muita informação, né? Muita coisa que fizemos, mas já terminamos o dia com um pouco de estilo. E se você quiser uma brincadeirinha a mais, mas de leve, tá bom? Vou colocar um background aqui, ó. Vou colocar de novo esse colocar um light blue aqui, tá? Esses nomezinhos aqui, você pode ir aos poucos ir aprendendo também comigo. A gente vai colocar cores como nome e nós vamos colocar cores de outra forma também. Fiquem tranquilos, vamos ver isso depois, tá? Mas se a sua curiosidade estiver atiçada, vai dando uma olhada aí como que você pode ir trabalhando isso, tá? Vou salvar isso aqui, vou atualizar e eu tenho agora uma página com uma cor diferente. Ficou horrível essa cor aqui, né? Então eu vou voltar ela para um black aqui, tudo bem? Porque senão fica meio que esquisito ali, não dá pra ver. Olha que legal, né? Então, começamos já a entender como fazer HTML, como fazer CSS. Nos próximos dias ainda vamos aprender como fazer o JavaScript. Chegamos, galera, então, ao final, tá? Chegamos ao final do que a gente tinha que conversar aqui sobre hard skills. E o desafio de hoje, a senha de hoje, que você tem que guardar aí, chama-se hashtag rumo ao próximo nível, da forma que você está vendo aqui na página, tudo bem? Dá uma olhadinha bem legal aqui. Rumo ao próximo nível é a senha que você tem que guardar aí. Eu vou deixar o link, tá? Eu vou adicionar depois, no final dessa aula, o link aqui para essa aula 1, para você baixar igual a gente fez aqui, tá? Apesar de a gente ter esses trechinhos de código de exemplo que eu deixei, inclusive esse daqui eu também preciso atualizar, porque eu não quero deixar por enquanto isso daqui. Isso aqui a gente vai fazer ainda outro dia, né? A gente vai fazer essas configurações que vocês estão vendo aqui, mas nos outros dias, tá bom? Então, eu vou deixar o código para você baixar ali, ok? Fazendo uma recapitulação bem rápida do que a gente falou. Gente, a gente falou sobre o propósito da Rocket City e o propósito da NLW junto a vocês, que é impulsionar a carreira de vocês, te colocar mais oportunidades, tá? Esse momento final que a gente está tendo aqui agora, é importante que você fique comigo, porque eu vou te mostrar um pouquinho da aula de amanhã, que a gente vai aprender na aula de amanhã, tá?
E tenho só esse recap com você aqui, essas recapitulações, e já estamos chegando no final. A gente falou um pouquinho aqui de oportunidades, de quantas oportunidades que nós temos aí no mercado mundial, quantas vagas que existem, qual que é o tipo de profissional importante aí, o que é soft skill e hard skill, que são importantíssimas. Nossa área não é só sobre a parte técnica da coisa, e você pode perceber que dentro dessa aula inteira a gente falou pouco sobre parte técnica, muito sobre soft skills, mas pode deixar que nos próximos dias a gente vai falar muito sobre hard skill e menos sobre técnico, sobre os soft skills, né? A gente vai falar mais técnico do que os soft skills. Mas é importantíssimo você entender como se comunicar com as pessoas, você ter habilidades aí que vão além do código, tudo bem? Alinhamos nossa expectativa, especialmente essa parte de mentalidade, para a gente entender, dar tempo às coisas, conseguir fazer bons descansos, conseguir acompanhar legal os vídeos, né? Conseguir ter aqui algum guia bem rápido aqui de estudo e organização para você chegar até o final. Lembra de estar na comunidade, não esqueça disso, tá? Vimos aqui o nosso projeto, que nós vamos então amanhã aí vai valer. A gente acabou fazendo só essas duas coisinhas aqui, né? Mas amanhã a gente vai fazer ainda mais. Tudo bem? Falamos aqui então sobre os fundamentos da programação, tá? Programar para web, o que é o ensinar um computador, né? O que é o algoritmo, o que é a lógica, o que é a sintaxe, né? Falamos da linguagem de programação que vamos usar aqui, que é o JavaScript, nas próximas aulas. Entendemos que vamos trabalhar aqui no front-end, que são aqui o HTML, CSS, JavaScript, né? Como que foi feita toda essa comunicação, pelo menos por cima. E olha só, o legal de tudo é que você pode se aprofundar nisso dentro do nosso programa Discover. Até o final da semana eu vou falar ainda mais para vocês sobre o Discover para quem não conhece, mas tem muita gente que já conhece. Configuramos nosso ambiente, entendemos um pouco mais de HTML e CSS, amanhã vamos recapitular e entender muito mais. Deixei para vocês a senha do desafio, tá? E eu vou antecipar para você a próxima aula. A próxima aula, que é a aula 2, nós vamos então nos aprofundar, revisar e aprofundar mais no HTML, no CSS. Nós vamos terminar a aula 2, tá? Terminaremos a aula 2, cadê? CSS, cadê o link aqui, ó. Terminaremos a aula 2 com isso tudinho pronto. E então a aula de amanhã promete, tá? Vai ser tudinho pronto ali daquela parte, tá bom? Só não esqueça o seguinte, galera. Não esqueça de marcar na sua agenda que amanhã tem aula, tá? Não esqueça, venha comigo. Existe um estudo, tá? Um estudo do MIT, se você ainda não conhece o MIT, um estudo diz que 33% a 39% das pessoas passam para a próxima aula, que a gente perde muita gente. Então muita gente fica no meio desse caminho. Eu espero que você faça parte dessas 30 e poucas pessoas que está passando para a próxima aula, né? MIT significa Mike Institute to Technology, o Instituto de Tecnologia do Maicão. É um cálculo meu, mas eu percebi isso nos dias aí, em tantas NLWs que a gente vai fazendo. Eu espero que você mude essa estatística, ou então pelo menos mude a sua realidade nessa estatística e esteja com a gente na aula de amanhã, tá? Não se esqueça de se inscrever no Dual, é para isso que a gente está fazendo esse aquecimento da NLW. Se inscreva no Dual, esse crachá que você está fazendo aqui vai valer depois para você compartilhar esse link com seus amigos, tá? Lembra dessa missão, dessa senha da missão, não esqueça, rumo ao próximo nível. Por que rumo ao próximo nível? Já parou para pensar que a gente está em constante evolução? Já parou para pensar que sempre tem um próximo nível? Que dentro da tecnologia a gente sempre terá algo a mais para aprender. A gente sempre terá que evoluir. Então a gente sempre está indo rumo ao próximo nível. Espero que você também, tudo bem? Não se esqueça de participar da comunidade. É muito importante você contribuir ali. Você vai ter mais oportunidades, você vai estar revisando melhor, vai estar aprendendo melhor, tudo bem? Você tem ali, enfim, o time ao seu dispor, seu tira dúvidas, tá tudo ali na comunidade. Lembra de deixar um feedback pra gente, tá? O feedback que tá rolando também, porque se você deixa esse feedback, a gente sabe aonde a gente pode melhorar, aonde a gente pode crescer cada vez mais juntos, beleza? Então, um abração no Maicão, eu te vejo na aula de amanhã, te vejo mesmo, hein? Olha só, vamos fazer parte de uma porcentagem maior aí, galera. Vamos estar na aula de amanhã. Tchau, tchau.